Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Megafone. Cá estamos para comentar mais 6 tweets, acompanhado pelo garatão Filipe Inglês, que hoje estamos aqui meio cruzados porque está um temporal absolutamente inacreditável lá fora. Olá, Filipe. Olá, Nuno. Olá, Totes. Uma pessoa até já tem saudades desta expressão dos Totes. Sim, realmente não está fácil ao nível da chuvada, mas lá está, como diz a expressão, bem fica até debaixo d'água, é o que nós vamos fazer. Isto hoje não está mesmo fácil, eu tive para aí meia hora enfiado no carro à espera que a chuva passasse. Yeah. Isto está um dia incrível. Então, mas temos aqui, escolhemos 6 tweets para comentar, 3 cada um, e portanto se calhar mais vale começar a dar logo início à festa, não é? Começas tu? Pode ser. Então, ora, um dos tweets escolhidos é do Setor Encarnado, que diz, num vídeo publicado pelo nosso capitão, isto em relação ao jogo com o Porto, lá no Porto, num vídeo publicado pelo nosso capitão Nicolas Atamendi, é possível ouvir Vangelis Pavlidis ou Orkun Kökçü a comentar o enorme apoio das centenas de adeptos do Benfica à porta do hotel na cidade do Porto. Incrível, adeptos e jogadores em comunhão, juntos, rumo ao 39. Lá está, de facto dá a ideia que no vídeo o autocarro está a sair de direção ao estádio, está-se a ver, o Otamendi começou a filmar as centenas de adeptos e de facto dá a ideia que alguém lá atrás diz em inglês incrível tantos adeptos do Benfica na cidade do Porto, num jogo contra o Porto. E isto só vem demonstrar que quando nós comentamos aquilo que... era em Gaia. Era em Gaia. O hotel era em Gaia. Talvez, sim, exato. Era. Isto só vem reforçar quando nós falamos que os jogadores sentirem o carinho, o apoio dos adeptos, que isso faz, não só os jogadores se apercebem, não lhes passa despercebido, como tem um efeito positivo sobre eles. E isto, obviamente, podemos transportar para Lisboa e pelo que tem sido feito ou não tem sido feito pela direção do Benfica em relação à questão da rotunda Cosme Damião. Portanto, se impressionou os jogadores do Benfica ter aquele apoio à saída do hotel na cidade do Porto, imaginem o que é o autocarro, em vez de estar a entrar no Estádio da Luz quase às escondidas e a fugir das pessoas, e a fugir, ter ali um banho de povo que é completamente inócuo. Obviamente que ninguém ali vai fazer mal ao autocarro do Benfica, ninguém vai apedrejar o autocarro do Benfica, está em casa, são os próprios adeptos, portanto é só criar as mínimas condições de segurança, e é uma coisa incrível e fundamental para o Benfica. Eu sei que o Rui Costa numa assembleia de sócios já disse que não é decisão do Benfica, que é decisão da PSP, mas eu acho que o Benfica tem que continuar a insistir e tem que perguntar o que é que falta, o que é preciso para que isso seja possível, se é que de facto tudo está nas mãos da PSP e não é o Benfica que toma esse tipo de decisões. Não, e acho que acima de tudo, se calhar a pergunta tem que começar por porque é que noutros estádios tudo é permitido e porque é que só no Estádio da Luz é que parece que há aqui um... Por exemplo, muitas vezes vemos o autocarro do Sporting a chegar... Num caos total, não é? Que aquilo é aquela zona do Campo Grande, com estradas estreitíssimas, as pessoas mesmo ali ao lado do autocarro, e fazem aquilo na mesma e não há problema. Claro. Não, ninguém é afastado não sei quantos metros do autocarro, o que é ridículo. O autocarro do Benfica hoje em dia vai dar uma volta desgraçada só para não passar junto às pessoas. Isto é... Claro. Eu continuo a achar que há aqui uma relação muito estranha entre a polícia e o nosso clube. Não tem necessariamente só a ver com as claques, tem a ver com tudo. O preciosismo, a agressividade muitas vezes que se vê nos nossos jogos, a presença policial também não é normal, e especialmente quando comparada com outros campos. Não acho normal este exagero de ao longo dos anos se terem afastado completamente as pessoas. Primeiro não nos deixavam estar na rotunda, as pessoas começaram-se a movimentar, não era? Começava tudo com as relotes, lembras quando as relotes estavam ali naquela zona, quando o autocarro chegava, era quase à lei da bastonada de empurrar as pessoas para longe do seu próprio autocarro, não é do autocarro adversário, é para longe do seu próprio autocarro. Depois tiraram dali as relotes e mandaram as relotes para longe,
as pessoas começaram-se a juntar, começaram a receber o autocarro lá junto às relotes onde ele passava, também arranjaram maneira de que ele não passasse por baixo, lembras-te? Ele antes passava por baixo daquele viaduto onde estavam as pessoas e fazia-se ali uma mini celebração, vá, digamos assim. Também arranjaram maneira de fazê-lo passar por cima e dar uma volta ao olhar grande. E tudo isso sem que alguma vez tenha havido algum tipo de problema. Nada, não houve nada. Percebes? Se tivesse havido uma má experiência, mas não. Eu acho que é mesmo má vontade. Eu acho que é mesmo má vontade, porque depois o que nós vemos lá em Alvalade é que quando o Sporting faz a mesma coisa, vale tudo. Permitido. Vale tudo. Vale tudo. Estão ali milhares de pessoas a receber o autocarro, em festas, mesmo junto ao autocarro, não há problema nenhum. Mesmo inclusivamente em derbys, o autocarro do Benfica passa por centenas deles e também, pelos vistos, também não há problema nenhum. Portanto, há aqui qualquer coisa que não dá para entender. Portanto, se o critério fosse igual em todos, no Porto, os do Porto não podem fazer, ninguém pode fazer em Portugal, eu até entendia. Agora, só o Benfica ter que levar com este preciosismo e com esta agressividade da polícia, a agressividade não é a palavra certa, está-me a faltar a palavra, mas com este tratamento especial, mas negativo, não é. Eu com estas coisas eu estou confortável quando é igual para todos. É mau, mas pronto, é o critério deles, é como os árbitros, é igual para todos. Agora, quando é só para um, eu desconfio e eu concordo contigo, eu acho que o Benfica devia continuar a insistir e se calhar fazer uma exposição pública de... Ouçam, trata-se dos nossos adeptos, trata-se de isto é futebol, isto é festa, portanto o que estão a fazer não é razoável, portanto as pessoas simplesmente querem dizer adeus ou dar força ao autocarro que está a passar, ninguém vai ninguém vai morrer, ninguém vai tirar coisas ao autocarro, portanto não... Há aqui qualquer coisa que não pode ser. E só um último acrescente que é, obviamente nós focámos nesta questão em particular, mas isto é uma questão em geral que é o Benfica beneficia muito desta aproximação aos adeptos, não só na rotunda, mas em todas as situações. Mas a polícia não deixa. A última vez, até foi uma situação destas, era um jogo também que o Benfica tinha no Norte, que foi a primeira, não sei se foi a primeira não, mas foi a última, eu jurei que nunca mais lá punha os pés. Lembro-me de ter estado lá para aí 3 horas à espera, era um jogo, não sei se era Vila do Conde, qualquer coisa assim, era para dar força à equipa para ir para um jogo no Norte, mesmo numa fase final do campeonato, também era com o Bruno Lage também treinador. Deve ter sido 18, 19, vê lá quanto tempo é que não foi. Não sei quantas horas à espera, o autocarro sai da garagem, podia dar perfeitamente uma... Eles foram afastando as pessoas, na ida para o Dragão, a gente estava lá. Fomos tipo dar uma força à equipa na saída do autocarro para ir para o Dragão, naquele jogo do Félix. Mas esse jogo nós fomos. Sim, mas nós foi no dia anterior lá à rotunda para dar apoio à equipa. E o autocarro era o mínimo, era só dar a volta à rotunda, só para as pessoas, porque entretanto já tinha afastado as pessoas lá para a outra estrada, não é? Para longe, as pessoas já nem sequer estavam na rotunda. Nem sequer isso deixaram. Eu lembro perfeitamente do autocarro do Benfica sair da garagem, parar ali à frente, um bocadinho à frente, numa de, ok, vamos lá, a polícia não, segue, e foram-se embora. E tiveram pessoas ali 3 horas para nada, para absolutamente nada. E não estavam lá milhares de pessoas, estavam lá 200, 300 pessoas, estava lá, se calhar não estava lá tanta polícia, mas estava lá muita polícia e controlava aquilo sem problema nenhum, e mesmo assim não permitiram que aquilo se fizesse. Portanto, e eu digo-te, eu naquele dia disse, olha, não contei mais comigo para isto. Isto é uma palhaçada, isto não é nada. Não dá para entender. Que parecia que eram adeptos do Porto, estavam a atacar o autocarro do Benfica. Ou, por exemplo, mesmo no final do jogo, seja em casa ou fora, a equipa aproximar-se às vezes um bocado mais da bancada, parece que tem medo dos adeptos, não há que ter medo. Eu percebo quando a equipa perde, obviamente tem que haver ali um distanciamento. Mas isto nem sequer é o caso, é antes do jogo. Exatamente, e quer dizer, as pessoas só querem dar carinho, as pessoas só querem dar apoio, tipo, não há qualquer tipo de perigo ali. Percebes? Não estamos a falar de adeptos rivais, não estamos a falar, lá está, da equipa ter perdido e os ânimos estão exaltados. Não, é uma questão que completamente está tudo pelo bem, meu. Desculpa. Isto aqui é qualquer coisa que eu continuo a achar estranho e, sendo que entendo, ou pelo menos dizem que é uma decisão da polícia, acho que o Benfica se calhar podia fazer um bocadinho mais. Pode. Até porque já demos aqui exemplos de situações que não dependem da polícia. Até porque o autocarro é nosso, diz, olha, agora vais em frente e acabou. Eles que venham atrás de nós se quiserem. Segundo... Aqui sobre uma curiosidade do Clássico, portanto esta semana, claro, ainda estamos aqui um bocadinho em modo de celebração, o Benfica joga amanhã contra o Aroca em casa, portanto estamos a gravar isto no sábado, mas ainda estamos aqui um bocadinho a saborear tudo aquilo que aconteceu. O Conselho de Disciplina, isto é uma citação, no final do jogo, na entrada para o corredor de acesso ao balneário visitante, o jogador do Benfica, António Silva, gritou "chupa!", provocando de imediato uma reação de agentes desportivos das duas equipas que estavam naquele local, sendo prontamente separados pelas forças de segurança presentes. Depois tem aqui a reação das pessoas do Porto que lá estavam.
que eu não acho normal, acho que faz parte dessas coisas. O que eu acho extraordinário é que isto levou a uma multa ao António Silva, por ter dito chupa. Com todas as coisas que se dizem durante o jogo, com todas as coisas que se ouvem, com todos os jogadores, é 31 por uma linha, quer dizer, e o António Silva diz chupa e leva uma multa, quer dizer, eu acho que isto é totalmente caricato. Sim, claro. E o Bruno Lage também levou uma multa. Eu estava a ouvir na rádio, enquanto estava à espera à tua porta para entrar, que a chuva parasse, que acho que deve ter sido pena suspensa de qualquer coisa por ter feito um 4 para a bancada, quando devia ter não sei quantos gajos a insultá-lo. 2 vezes 4. Quer dizer, literalmente 2 vezes 4 e virou-se outra vez. Isto é um insulto, isto é alguma coisa. Eu essa parte posso entender, porque pode exaltar os ânimos da bancada. Eu percebo que, pronto. Mas, Obviamente eu já vi jogadores de outras equipas. Eu já vi em celebrações tudo a insultar o Benfica. Sim, claro. Eu já vi o Gonçalo Paciência a bater num polvo porque supostamente era do Benfica. O Maniche a fazer as águias como tipo a águia de penada. O Otávio, quando cá estava, era todos os anos a insultar o Benfica e ia gozar. Nos lembramos do Chorabebé e por aí fora. No dia em que o Neres respondeu, levou logo multa. O Otávio andou cá anos e anos e nunca houve problema nenhum. Quer dizer, isto é que tipo de futebol é este também? Quer dizer, não pode haver picardias. É que estamos a falar de coisas mínimas. O Bruno Lage nem sequer insultou ninguém. O António Silva larga um chupa e leva uma, multa. Ou então vejo pela maneira que estavas a dizer há bocado, que é, eu até entendia que a Liga punisse este tipo de comportamentos se fosse igualitário para tudo, não é? Para todos. Que muito provavelmente não Em todos os jogos. Em todos os jogos, exatamente. Agora só em clássicos é que há estas multas, não é? Depois aqui há um escrutínio, a Benfica, a Sporting e o Porto, não existe para os outros todos. Claro. Ainda agora, esta semana, na semana passada, vi há 2 semanas, há uma confusão desgraçada num Boa Vista Gil Vicente. Deve ter sido na semana passada, foi em meio da semana, qualquer coisa assim. O jogador do Gil Vicente nem fez nada de especial, eles estavam todos picados. Queriam matar-se uns aos outros, os adeptos queriam todos invadir o relvado, mas só porque o jogador do Gil Vicente ousou, ou fez um gesto qualquer, ou estava a ganhar, era um jogo importante. Mas tipo... Eu acho tudo isto um exagero, sinceramente. Acho tudo isto um exagero. Eu entendo que, por exemplo, os insultos não fazem sentido. Claro. Eu acho que muitas vezes as agressões que os jogadores fazem uns aos outros levam penas muito leves. Eu acho que isso é o limiar máximo do antidesportivismo. Claro. E acho que muitas vezes um jogo ou 2 jogos de suspensão não faz sentido. Devia ser mais. Eu até te digo mais, as simulações que enganam árbitros também deviam dar direito à suspensão. Agora, um gajo larga um chupa depois de um jogo daqueles. Sim, ainda por cima lá dentro dos bastidores, quer dizer... Fora do campo, quantidade de aralhos e coisas piores que os jogadores não devem dizer lá no relevado. É isso que eu estou a dizer. Claro que sim. Qual é que foi o chupa que foi... Não, espera aí, aqui é que chega. Eles andarem a insultar-se uns aos outros. O Coxo e o Fábio Vieira encostarem a cabeça ao outro ali a insultar-se. Não, aí está bem, mas aí que o António Silva disse um chupa a caminho do balneário. Nada disto faz sentido. Claro que sim. E já agora deixamos só de pegar nisto por outra perspectiva, que é dizer que o Porto ou pouco mudou, ou o Vilas Boas já percebeu que a identidade do Porto é esta e se não ganha junta-te a eles, porque vimos que o Benfica teve que reclamar com a Liga que o balneário estava mal iluminado. Não vamos achar que é coincidência, porque já conhecemos aquela casa bem demais. Quer dizer, já da outra vez tinha acontecido, mas foi no VAR. Os adeptos do Benfica, no final do jogo, depois de estar aquele tempo que estão, digamos, presos dentro do estádio, o que é perfeitamente normal, que é o costume fazer nessas alturas, mas voltaram a levar com aquela tradição daquela música do Só as colunas do setor visitante é que estão ligadas e no volume máximo. Não, e aquilo é literalmente, chama-se aquilo tortura psicológica. Aquela tortura, porque as aquele pessoas refrão ali... da música, que é inconstante. As pessoas sabem aquele ha, 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 e nem é música, e nós quando fomos lá também vivemos isso, é que nem é música, é o refrão non-stop durante meia hora aos altos berros. Aquilo é literalmente tortura psicológica. E é uma coisa que era feita no Porto, o Pinta Costa, e Vilas Boas decidiu, a direção decidiu, vamos continuar com isto, com esta tortura psicológica aos adeptos visitantes. Estão lá polícias também, têm que levar com aquilo também. Pois. Estão ali 2 horas como os outros todos, eles não deixam lá os adeptos sozinhos, eles estão lá. Claro. Como é que não há ninguém que diga para o comissário, olha, desculpa, diz a estes gajos para desligar isto não é assim que se trata de seres humanos. Pessoas, independentemente de serem de clubes diferentes. Só tem este nome, tortura psicológica. É ridículo, é todos os jogos. Lembras-te em 18, 19, quando nós fomos lá, foi a mesma coisa. Portanto, isto já dura há 6 ou 7 anos, pelo menos. Ou mais. Sim, não é? Sim. Portanto, eu pergunto, quando estamos aqui a dar multas por chupas, para o ar, que nem sequer é dirigida a ninguém, é chupa, o António Silva vai e larga um chupa, quem ouviu. Claro. Aí, não pode ser. Mas estão adeptos 2 horas a levar com música aos altos berros.
Música é sempre a mesma música em loop. Aquilo é Mesmo preparado refrão, só para mesmo aquilo. refrão. Só para aquilo. Aquilo é só para aquilo. Eles guardam aquele fecheiro só Claro, para o dia que os claro, adeptos do Benfica lá vão. Quer ganham, quer percam. Ah, não, mas isso está tudo ok. É o chamado 2 pesos e 2 medidas. Que Quer dizer, é o que se vê há muito tempo. desligam a luz do balneário do Benfica. Não se passa nada. Já faz lembrar aqueles tempos do César Brito, não é? Da Cariatina. Valia tudo. Não valia tudo. Não, mas no fundo é Vilas Boas Depois não tem a lata. a tornar-se igual ao Pinto Ainda tem Costa. lá a dizer que não fizemos nada. Ah, E, aliás, não não tá. só. Está o gato a destruir tudo, como sempre. cara. Ele liga-se as câmaras e começa Fónix. em modo de destruição total. Mas já quer ser sempre a estrela Não, deste e programa. como e ainda tiveram distinta lata depois de lançar um comunicado a dizer que não, que era tudo mentira, como se via pelas fotos que era mentira que havia luz. Pois nas fotos vê-se os holofotes que o Benfica levou. Exato. Lá colados à parede. Não, e... Ai, desculpa lá, mas eu já estou a ficar preocupado com aquele gato. Achas que ele vai tirar a televisão ao chão? É pá, não sei. Achas que é melhor apontar a câmara para lá só para ver o que é que vai acontecer? Não, ele não está a fazer nada. Bem, então vamos 3. continuar. Então, o 3. O presidente Mike Tyson, outubro de 2025, Mike Tyson SLB. Benfica é Jamor é Benfica, não deixem um dos melhores momentos do mundo fugir das nossas mãos. Este gato, meu, a sério. Desculpa, mas este gato é... E ainda por cima, literalmente este gato parece que sabe quando as câmaras estão a filmar para... Começa logo a fazer as neiras. Yeah. Agora está atrás da televisão, está aqui bem à minha frente, atrás da televisão, assim a tentar passar por tudo, mas tudo à volta vai caindo. Meu Deus, que perigo. Jonas, és mesmo um perigo na área. Benfica é Jamor é Benfica, não deixam um dos melhores momentos do mundo fugir das nossas mãos. Assinem a... Assinem... Tem uma pena não estar a câmara a filmar, mas pronto. Benfica é Jamor é Benfica, não deixam um dos melhores momentos do mundo fugir das nossas mãos, assinem a petição. Isto porque começa a haver os zunzuns, não é? Que isto claramente está-se a compor para um Benfica Sporting na final da Taça de Portugal. A primeira vez que Benfica e Sporting encontram-se na final da Taça de Portugal desde aquele dia de 96 em que aconteceu aquela tragédia do Very Light, e já começa aquele zunzum. Será que a Liga ou a Federação, ou neste caso a Federação, vai permitir que o jogo seja jogado no Jamor? Eu queria dizer duas coisas em relação a isto. A primeira é que, obviamente, desejo muito que não pensem em fazer isso, em tirar a final do Jamor, porque é estragar o encanto todo, da final da taça. É um momento absolutamente icónico, é um momento absolutamente incrível. Não se entende abrir uma exceção para os Benfica Sportings, que será sempre daqui para a frente, então nunca mais pode haver um Benfica Sporting no Jamor. Passa a ser uma condicionante logo à partida. Mas se este ano tiram, porque é que os outros anos não deixam? Porque Benfica Porto já tem existido, Sporting Porto já tem existido, e acho que o que tem que ser necessário não se pode passar esse estado de incompetência à partida. Portanto, tem que ser possível criar condições de segurança para que esse jogo decorra sem problemas, nem que se reforce de forma extraordinária a segurança na Mata e no Jamor. Acho que não há razões para logo à partida dizer não, é um jogo de tal maneira impossível de controlar que vamos ter que virar para outro estádio. Sendo que se virar para outro estádio, o mesmo problema pode perfeitamente acontecer. Podem decidir que o jogo é jogado em Leiria e de repente nas ruas de Leiria está uma batalha campal. Portanto, não e repara que são dois clubes da mesma cidade, que se a lógica é a segurança, portanto, ok, agora o Benfica e o Sporting não podem fazer jogos na sua própria cidade, tem que ir para longe, mas esquecem-se que o grosso dos adeptos vai tudo no mesmo sítio. Portanto, imagino que o jogo em Aveiro, vai ser extraordinário, para cima e para baixo, vai ser uma coisa esperta. Claro. Toda a gente sai, toda a gente volta mais ou menos ao mesmo tempo, portanto, eu imagino que deve ser facílimo em termos de segurança, não é? Estamos a falar de segurança, ok, se calhar não há batatada no estádio, mas se calhar vão ter que ter 100 polícias em cada estação de serviço, por exemplo. Claro. É que se vamos descascar aqui a coisa, é um problema de segurança em todo o lado. Obviamente. Em qualquer estádio onde se faça. Vamos imaginar que o jogo é em Aveiro ou que é em Leiria. Pronto. Toda a gente vai chegar mais ou menos ao mesmo tempo e toda a gente vem do mesmo sítio. É que podia vir os do Porto do Norte e os do Benfica do Sul e, portanto, não se encontravam. A lógica é um bocadinho essa, que eu acho que é no Jamor, portanto, não daria para diferenciar a chegada dos adeptos. Então, ok, o Benfica e o Sporting, que vem, o grosso dos adeptos vem mais ou menos da mesma cidade. Se bem que está um bocadinho espalhado, mas o grosso das tropas vem tudo do mesmo sítio. Ok, então aí qual é a diferença de ir para o Jamor ou de ir tudo para Aveiro, tudo pela mesma estrada? Não faz sentido nenhum. Exatamente. Já para não falar, quem é Aveiro passa a ser apenas um jogo de futebol.
como é a Supertaça, como é por aí fora. O Jamor é diferente, o Jamor a festa começa no dia anterior. E quem já teve a sorte de ir ao Jamor sabe exatamente o que é que aquilo é. O pessoal a acampar, o porco assado, o porco no espeto, aquela festa toda, portanto, se matam isso. Quer dizer, o futebol português não tem assim tanta coisa boa. Mas as coisas boas que vai tendo, parece que está sempre pronto para acabar com elas. Parece que aos anos que andam danadinhos para acabar com isto. Olha, ainda agora, voltando um bocadinho àquele tema de esperar aos adeptos e não sei o quê. Eu aqui há uns anos fui ver um derby das Astúrias, que é o Oviedo com o Sporting Rijon. Acho que é das Astúrias, acho que não. Posso abaixar. Oviedo com o Rijon é o derby lá da zona. Não é da cidade, mas é da zona. É uma rivalidade de cidades próximas. E estava tudo a backups, como cá. Numa das cidades, eu estava com a malta do Oviedo, tudo a backups. Pá, aquilo chegou, começaram todos a olhar para o relógio. Vai, malta, bora. Não era para ir para o jogo, era para ir receber o autocarro da equipa que vinha pelo meio da cidade, porque fazia questão de passar pelo meio da cidade antes de ir para o estádio, que é para passar pelo meio do povo. E aquilo foi uma festa do caraças, tochadas, aquilo era fumo por todo lado. Pá, sem problema nenhum, o autocarro passou, era uma avenida comprida, milhares de pessoas na rua, aquilo acabou, tudo para o estádio. Pois. Pá, é possível. Não há vontade para isso. Claro. Não há vontade para isso. E deixa-me só fazer, eu hoje até fiz um tweet com esta reflexão, mas eu já agora quero dizer também aqui, eu fiquei a pensar, porque é que, apesar de tudo, já lá vão 30 anos, nós já somos realmente pessoas muito velhinhas, porque parecendo que nós ainda lembramos perfeitamente dessa final, e a verdade é que já são 30 anos desde o Very Light, e porque é que o Very Light continua a ser tão impositório, continua a existir, ter tanto peso nesta altura, e eu acho que lá está, uma coisa triste, para além da tristeza que foi o incidente em si, infelizmente temos que dizer isto, há elementos da claque do Benfica que continuam a fazer aquela porcaria daqueles assobios, o que é absolutamente vergonhoso, e isso vai continuando a pôr sal na ferida. E isto é uma coisa que se vê muito nas redes sociais, aquela parvoíce e imaturidade de adeptos do Sporting, e porque querem odiar o Benfica e os benfiquistas, de achar que porque aquele tipo era um adepto do Benfica que fez aquilo, um adepto do Sporting, toda a massa associativa do Benfica tem culpa daquela situação, até pessoas que miúdos, se calhar que hoje em dia que nem sequer estavam vivos em 96. E portanto não é porque aquele tipo do Benfica fez aquele tipo do Sporting que a massa associativa do Benfica é criminosa ou é culpada do que é que seja. Da mesma maneira que se tivesse sido um adepto do Sporting a tirar o Very Light, um adepto do Benfica, não fazia sentido estar a dizer que os adeptos do Sporting são criminosos a tirar um Very Light. E portanto, mas só que lá está, é este tipo de parvoíce que vai inflamando essa história do Very Light, que devia apenas estar recordada na história como um incidente absolutamente lamentável que aconteceu, como obviamente todas as pessoas de bem lamentaram profundamente o que aconteceu naquele dia. Os benfiquistas não até mais, mas a verdade é que, olha, no nosso tempo do Vietnã foi das tardes mais incríveis e das poucas que podia ter sido, ou foi bonita, não é? Benfica Sporting, estádio cheio, dia de sol, o João Pinto a fazer um jogaço, ganhamos 3... Não, dia de sol, lindíssimo. O João Pinto a fazer 2 gols, a fazer lembrar o 6-3, portanto podia ter sido uma tarde absolutamente lindíssima, que ficou manchada por aquilo, e como é óbvio, na altura não foi entregue a taça, obviamente todos os jogadores do Benfica e toda a direção do Benfica, o Mário Wilson, o treinador, todos ficaram consternados e lamentaram e apresentaram os pêsames. O Benfica concordou perfeitamente em não haver a entrega da taça naquele dia, não houve celebração da taça, a celebração da taça foi feita dias ou semanas depois. E portanto estar a continuar a utilizar esse ato lamentável para espicaçar, para odiar, para gozar o lado negro da rivalidade não faz sentido absolutamente pior, nenhum. Já se percebeu que a final vai ser Benfica Sporting, a não ser que aconteça qualquer coisa muito extraordinária na segunda mão em Vila do Conde, o Benfica já nem fala, 5-0 na primeira mão, mas vai ser Benfica Sporting, o Sporting Benfica, o que quiser. As semanas antes, estou mesmo a ver, Record, as corridas de manhã, vai ser só esmiuçar, recordar, não é? Puxar desse assunto. Claro. Eu acho que muitas vezes é como as pessoas que estão numa autoestrada e passam por um acidente e não conseguem parar de olhar. E existem a Correio da Manhã, existem assim meios de comunicação que vivem muito disso, vivem do crime, do escândalo, das coisas, desse tipo de conteúdo. E portanto às vezes quando não existe parece que procuram criar, que é para terem mais audiências. Portanto, nada deixaria mais satisfeito essas pessoas do que se houvesse mesmo mais uma desgraça, porque seriam
horas e horas e horas e semanas a esmiuçar aquilo. Quantas vezes... E, portanto, seria antes, durante e depois ali. Para eles seria espetacular. Clássicos Benfica Porto, por exemplo, não tivemos os jornais a espicaçar a semana toda com os cenários de guerra e ambientes de guerra. E depois acontece e dizem, mas os adeptos, como é que é possível? Sim, a culpa é sempre dos adeptos, nós já sabemos. Mas, portanto, não há, ninguém pergunta como é que foi possível aquilo entrar lá. Mas isso já foi há 30 anos também. Tempos diferentes, mas também não. Acho que nem vale a pena entrar por aí. Eu acho que qualquer pessoa com 2 dedos de testa percebe que ninguém quer que uma coisa daquelas aconteça, nem aos nossos nem aos outros. As pessoas, quando vão a um jogo de futebol, graças, saem inteiras e querem chegar inteiras, obviamente satisfeitas. Numa final, metade da falange vem triste e outra metade vai contente, faz parte, mas caraças, mas o mínimo dos mínimos é um gajo chegar inteiro a casa, não é? Portanto, acho que qualquer ser humano com 2 dedos de testas entende que isto é uma ideia razoável. Outra ideia razoável é gozar com a morte de uma pessoa, um pai de família que foi à bola e que de repente... Não é? Acontece uma desgraça também. Isto não faz sentido nenhum, nem faz sentido nenhum celebrar uma coisa destas. Isto para mim também é daquelas coisas que não me entram na cabeça, muito menos associar o Benfica a uma coisa destas. Mas terceiro, 30 anos depois, lá está, com tudo a diferença que existe da polícia de hoje com a polícia de antigamente. Há 30 anos eram polícias como esses que andam aí no trânsito, com chapéus e com cassetes e com camisa e casaquinho. Não era como os Robocops especializados que existem hoje. Portanto, são condições de segurança diferentes. O próprio Jamor, as condições de acesso já são completamente diferentes. O Benfica e o Sporting, há grupos de adeptos que se odeiam, de claques, mas uma esmagadora minoria. A maior parte das pessoas podem dizer cobras e lagartos uns dos outros, mas são pessoas que sabem estar e que vem um gajo do Benfica a passar na rua, um gajo do Sporting e não vão simplesmente a correr para lhe bater. Isto estamos a falar de uma esmagadora minoria. Agora, se a polícia não quer ou não consegue controlar aqueles que são a esmagadora minoria, eu acho que o segredo da coisa não é se calhar fazer um jogo à porta fechada. Isso aí é que era o sonho de muita gente, se calhar, não é? Aí então é que não havia problema nenhum. Então, um jogo fechadinho, só para a televisão, as televisões tinham audiências, era tudo uma maravilha. Portanto, eu acho que é preciso haver aqui um bocadinho de bom senso e de razoabilidade. Se o Benfica e o Porto jogaram uma final da taça em 2003, 2004, por exemplo, e não aconteceu nada. Se o Sporting e o Porto na época passada lá estiveram e não aconteceu nada por aí além. O Sporting e o Porto, aliás, já estiveram lá várias vezes. Até Benfica e Sporting Benfica com o Guimarães também é o que é, também não aconteceu nada especial. E até Benfica e Sporting ainda agora jogaram há 2 ou 3 meses uma final da Taça da Liga e também não aconteceu absolutamente nada. Por exemplo, aí, não quer dizer que não existam alguns focos de incidentes, mas não é tipo uma catástrofe, né? Portanto, existem condições para realizar o jogo. Podem não haver vontade. Porque nós, sempre que existe, e é engraçado, sempre que existe uma final de taça e sempre que é o Benfica que está na possibilidade de lá ir ou está envolvido, estas conversas aparecem sempre. Já reparaste que o ano passado foi mais ou menos tranquilo o Sporting e o Porto, não houve assim problemas, não se falou em passar o jogo, não sei para onde. Já reparaste? Aliás, mas isso já é outra conversa do Peter Costa. Parece que querem barrar o Benfica do Jamor. A conversa do centralismo é só quando jogava contra o Benfica. Contra o Sporting ia lá toda alegre. Mas de amigos. Mas... falar ainda um bocadinho de comunicação social. O Olha que te digo diz que a notícia do Bruma não colou. A notícia do Bruma era que o Bruma tinha virado as costas ao Brunelage e tinha amoado e tinham-se chateado um com o outro. Agora é o Di Maria e o póquer. Amanhã será o Belotti que não se adaptou à gastronomia portuguesa e está a causar mau ambiente na cantina. Vai ser isto diariamente, o ataque diário. O Benfica chega ao primeiro lugar e começa as notícias non-stop. Notícias entre aspas. E é mesmo isto. É mesmo isto. Isto não é novo. É instantâneo, não é? Isto não é novo. É engraçado porque não foi uma, nem duas, nem três. É logo uma rajada de notícias. Começa logo a aparecer notícias também. Mas isso aí tenho que admitir que foi um bocadinho de coincidência do Rui Costa daquela questão. Também vamos falar um bocadinho de assinar os contratos. Portanto, também começou esse processo. Portanto, começaram logo a saltar essas notícias. Esta do Bruma, quer dizer, quantos jogadores, é engraçado que na semana anterior o treinador do Sporting fez muito pior a um jogador seu, ao Arda, rasgou de cima a baixo na conferência de imprensa e aquilo foi falado e tal, mas depois eu por acaso achei curioso, o próprio Record, essas notícias saem sempre dali, que lança estas notícias, acho que no mesmo dia em que fala do Bruma, depois lança uma notícia a justificar que, não, afinal já, as notícias sobre uma desavença no plantel e que o balneário do Sporting estava mal é tudo falso, quase a gozar com a coisa porque eles estavam no treino todos felizes e contentes uns com os outros. Mas é engraçado porque eu vi uma foto depois do clássico 4-1 e o Bruma está lá atrás, todo sorridente e todo contente. Todo sorridente. Abraçado aos colegas, todo sorridente. Isto é... Eu continuo a não perceber porque eu não sei se é medo, se é necessidade, se o que é, porque é que o Benfica não mete definitivamente esta gente no seu lugar.
é cortar com todo o tipo de relações institucionais, é o básico, é conferências de imprensa e se calhar nem são obrigados a responder às questões deles porque a maior parte delas são provocadoras, ou depois te pegam naquilo e tiram as coisas do contexto. Acho que barrar não é a solução, mas é ignorá-los, secá-los. Mas o Benfica não faz isso, é entrevistas para o Record, vão à ACM, exclusivos daqui, exclusivos dali, portanto, eu não consigo perceber aqui a estratégia de comunicação, para quem nos trata tão mal. Claro, eu também não. E até diria que se calhar não me espanta que nesta semana ou nas próximas semanas comecem novamente a aparecer as notícias requentadas dos e-mails e das corrupções do Benfica. Portanto, mas reparaste que o Benfica está bem, aparecia sempre isso. Claro, é sempre assim. Agora deve ser uma questão de tempo até aparecer outra coisa qualquer. E disseste de facto um exemplo que é, basta pensar, de facto o que o treinador do Sporting disse do Warder, o escândalo nacional que não tinha sido, se tem sido o Bruno Lage a dizer isso do Artur Cabral ou do Belotti, quer dizer, era... Não, ou as confusões que seriam, as conversas que seriam no prime time e nas capas e do Record, se fosse o Benfica a ter os penaltis que o Sporting tem tido. Eu não estou a falar dos totais, que estão equiparados, é no tipo de penaltis. Nós falámos até, quando foi aquele Di Maria em Barcelos, que eu achei que não é penalti, acho que aquilo é uma desgraça para o futebol, mas o Sporting tem sido useiro e vezeiro nisso e chega a uma altura que aquilo é tipo... É piscinada pura, é que começam todos a tirar-se para o chão a tentar provocar o contacto. E tem sido um atrás do outro, aquele do Gyökeres contra o Estoril. Ele empurra o jogador do Estoril cai no chão, bate com a mão, o braço na bola e assinala um penalti. Quer dizer, tem sido um atrás do outro. Já imaginaste se aquilo fossem lances a favor do Benfica, o que não se diria? Pois é isso mesmo. Portanto, o que é que está nas mãos do Benfica, para além do que tu dizes, que é o Benfica devia ser muito mais rígido com quem prejudica o Benfica ou quem trata o Benfica de maneira isenta. Lá está, é focar-se no essencial. Portanto, de facto, o Lage tem um trabalho muito importante de fechar agora o balneário e cada vez mais a todo o ruído exterior. A direção do Benfica tem que se focar cada vez mais e tem que matar logo fogos à nascença. Da mesma maneira que rapidamente saem sempre comunicados na defesa da direção do Benfica, também tem que sair comunicados ou haver alguém da comunicação do Benfica que vem logo pôr água neste tipo de incêndios que tentam criar no clube, porque agora mais nunca estamos a entrar naquela fase decisiva e essencial e é importante que o Benfica não se distraia. E quando eu digo Benfica é os jogadores, é o treinador, mas é também os adeptos e portanto o que nós queremos é que quando começa amanhã o jogo entre o Benfica e o Aroca, estamos todos absolutamente envolvidos no jogo, nos 3 pontos, na bola a entrar dentro da baliza e não em fediveres requentados ou parvos ou claramente inventados por parte da comunicação social ou dos nossos rivais. Sim, porque agora claramente esta semana vão... Esta do Di Maria, até a maneira como se mete a notícia, eu acho que é escandaloso. Eu já nem falo do profissionalismo destas pessoas, porque acho que já se percebeu que isso já lá vai, acho que já ninguém quer saber disso. Isto, a guerra hoje em dia de audiências e de cliques, e já não existe honra. É complicado meter toda a gente no mesmo saco, não é? Mas este tipo de jornalismo, a honra não conta para nada. Não é? As pessoas são peças que não têm assinatura, são jornalistas claramente com tendenciosos que fazem livros, participam, por exemplo, na criação de livros de determinadas pessoas e depois fazem notícias condicionadas de acordo com isso. Não é um nem dois, é os pontapés. Portanto, este tipo de jornalista, não o jornalista de investigação a sério, né? Estamos a falar destes que vive destas tricas, estão enfiados na cama dos interesses deles. Portanto, neste caso é futebol, portanto, aos jornalistas que estão ligados ao Sporting, ao Porto e ao Benfica e não se coíbem de fazer este tipo de servicinhos. E o problema é que este tipo de comunicação, especialmente em Portugal, não é exclusivo em Portugal, portanto, em Inglaterra os tabloides também são fortíssimos, devem ser os mais fortes. Os tabloides lá, se calhar ainda é pior do que aqui, os paparazzis são insaciáveis. Aqui, vá lá, não é assim tão mau, mas continua a ser mau. Mas de facto esta comunicação continua a ter muito sucesso. O Correio da Manhã deve ser fora dos canais convencionais, deve ser o canal mais visto, ou o jornal que mais vende. Certo. E portanto isto é uma pescadinha de rabo na boca em que as pessoas queixam-se que isto não é bom, que isto não é jornalismo, isto não é nada, mas depois continuam a comprar e lá está, os acidentes à beira da estrada, ninguém consegue não olhar. Não é? Claro. Quem é que é agora? És tu, não é? Acho que sou... É o 5. Eu. O que passou-se diz:
Neste aspecto, concordo parcialmente com o Rui Costa. O Benfica tem um departamento jurídico que contratos para que os... Como é que é? O Benfica tem um departamento jurídico que contratos para que os seus responsáveis os possam assinar. Mas o seu presidente deve também inteirar-se do que está a assinar, pois de outra forma pode colocar-se em situações complexas. Isto a propósito das declarações que o Rui Costa terá feito ou fez em tribunal, de que nem sempre pode estar a verificar de alto a baixo os contratos que assina, inclusive chegou a dizer que num contrato de 2 milhões não é assim não é muito significativo, ou pronto, é tal coisa. Obviamente que me choca um bocado o presidente do Benfica a dizer que contratos de 2 milhões na altura não era, agora é presidente, na altura não era. Não. Pois, na altura era diretor. A verdade é que tudo isto me choca um bocado. Choca-me a maneira como se fala de 2 milhões como se não fosse... como se fosse peanuts para o Benfica, porque mesmo o Benfica tendo a dimensão que tem, não me parece que 2 milhões sejam peanuts, e não me parece que o dinheiro do Benfica mereça ser tratado desta maneira. E mais uma vez, ok, eu posso entender que há muita coisa, quando tu és administrador do Benfica, há muita coisa, há muito assunto, e com certeza nós sabemos que existe a cena de, tipo, tu muitas vezes há só um dossiê de 200 páginas, tu não vais, nem tens tempo para ler 200 páginas, e se calhar tens um assessor que te vai resumir aquilo, vai-te explicar o que é que está ali, e tu vais assumir isso de boa fé, e portanto vais chegar ao fim e vais assinar, e na verdade não leste, e se recebeste só um memorando ou o que é que seja sobre isso. Essa parte eu entendo. De qualquer maneira... Porque, desculpa acrescentar, até porque o Rui Costa não é propriamente especialista nesses assuntos jurídicos, e se calhar estar a olhar para um contrato daqueles, se calhar há lá coisas que não são assim tão fáceis de perceber. Por isso é que eu digo, essa parte eu entendo, ou seja, o Benfica contrata um departamento jurídico que o Rui Costa está no seu direito de entender, que obviamente são pessoas altamente especializadas e altamente competentes. Tem um departamento jurídico, mas por exemplo, agora quando é a defesa deste caso... Contratam os advogados, que ainda por cima supostamente são advogados absolutamente de excelência, os melhores do país, e portanto eu compreendo que se o Rui Costa, essas pessoas chegam ao Rui Costa e dizem, olha, é isto e é isto, precisamos que tu és um administrador, precisamos da tua assinatura, e eu entendo a assinatura. De qualquer maneira, lá está. Infelizmente, isto só vem reforçar aquela conversa de muitos que acham que o Rui Costa, e eu vou só utilizar uma expressão, que é a expressão que se usa, não é a expressão que eu usaria, a questão do conde de Loiça, ou seja, de uma pessoa que de facto andava ali a fazer um bocado de figura de corpo presente, que anda um bocado em relação a toda esta lama que sobrou do tempo de Vieira, que tenta lavar um bocado as mãos desta maneira, a dizer eu não sabia nada. Obviamente tudo isto incomoda-me. Há sempre aquela coisa que ficou para a história do Ricardo Araújo Pereira, do conivente, cúmplice ao Totó, e o Rui Costa claramente continua a insistir na versão Totó, mas eu não me agrada nenhuma delas. Obviamente são graus de culpabilidade diferente, mas dizer eu fui Totó, eu sou Totó, não me agrada um presidente do Benfica. Eu acho que o Rui Costa não sai nada bem desta fotografia, parece-me. Eu entendo perfeitamente isso que tu estás a dizer, acho que tens razão. Entendo que se assine de cruz quando se confia nas pessoas que estão, não é? Quando se confia nas pessoas que estão abaixo, que dizem, que fazem uma súmula, digamos assim, do que ali está, ou um resuminho, olha, isto é sobre isto, aquilo e o outro, aquilo que nós falámos, portanto está aqui em papel, não sei quem já verificou, portanto só falta a tua assinatura. Eu entendo, se calhar com pessoas com confiança também assinaria. Só que isto não iliba de, se houver algum erro, se houver algum problema detectado, não te iliba de está lá a tua assinatura. O problema, se tu leste, se tu verificaste ou se confiaste ou não, é teu. Não é dos outros que verificaram a assinatura, e o responsável és tu. Portanto, se o teu nome está lá, passas a ser responsável. Portanto, se houver algum problema com aquele contrato, é a pessoa que lá está que tem que dar a cara, independentemente de ter lido ou não ter lido. O facto de haver muitos contratos, isso não iliba de responsabilidade, parece-me. Acho que isto é um argumento até um bocadinho infantil, parece-me. Eles são muitos, eu não os posso ler a todos. Acho que isto não é um argumento que se usa. E depois, a questão dos 2 milhões ser pinners, como estavas a dizer, eu acho que isso vem já dos vícios do poder, e acho que vem dos vícios de estar no Benfica há tantos anos, porque eu já nem falo de nós, porque para quem 500 mil euros, se calhar, já era um balúrdio.
Mas eu acho que qualquer gestor que tivesse chegado há pouco tempo ao Benfica, um novo presidente do Benfica, eu não acredito que olhasse para 2 milhões de euros com esta leviandade. Eu acho isto parece-me mais uma daquelas demonstrações porque é que a limitação de mandatos é tão importante, e 2, porque é que estas pessoas já não deviam estar a Benfica há tanto tempo, porque já se trata destas coisas e já se olha para estas coisas com esta leveza. É 2 milhões aqui, é 10 milhões ali, e depois sabes o que é que acontece? Já se percebe porque é que aquela rubrica dos FSE do Benfica está tão alta, não é? Pois, exatamente, porque já ninguém sabe para onde é que o dinheiro vai, mas depois sabes o que é que acontece. Porque quando se trata assim dos contratos e quando se trata assim do dinheiro, sabes o que acontece? Depois todos os anos tens que vender os teus melhores jogadores, como é óbvio. Como é óbvio, porque tens o clube e tens a SAD, tudo o que é jogadores é da SAD, mas o clube está envolvido na SAD, todas essas coisas estão embrulhadas. As contas do Benfica hoje em dia, se não me engano, e agora devia estar aqui um especialista e não nós a falar sobre isto, mas até são consideradas, portanto é todo o grupo do Benfica, tudo isto é interligado. E se calhar um bom exemplo também do que se passa com o despesismo hoje do Benfica é aquilo que se passa nas modalidades. O Benfica hoje tem 400 mil sócios, deve ter uma receita de cotização absolutamente inacreditável, e chegas ao fim do ano e não sobra quase nada, porque é tudo enterrado em modalidades que dão muito pouco retorno desportivo. Porque se trata tudo desta maneira. É mandar vir jogadores daqui e dali, depois se não chega vão outros, depois paga-se cláusulas de rescisões de jogadores que não jogam nada, que não rendem. É tudo assim. Esta conversa do são só 2 milhões, não sei exatamente qual é que era a frase, e isto é um bocadinho o espírito que está dentro da SAD e dentro do clube, e por isso é que nós, todos os anos, estamos com a corda na garganta a ter que vender os nossos jogadores. Exato. E é por isso que, enquanto estas pessoas lá ficarem, estão tão viciadas nisto, estão tão já formatadas para isto, que o clube nunca há de sair deste registro do vender. O dizem à boca cheia e achar que toda a gente vai achar perfeitamente normal. Eu entendo 2 milhões de euros para um clube que tem faturação de 200 milhões, não é assim tanto. Agora, eu acho que 2 milhões de euros não é 100 mil euros. Pois é isso, certo? É relevante. E eu não acredito que 2 milhões de euros, na teoria, no contrato que ruinoso, 2 milhões de euros, a tratar assim do dinheiro como se trata e tratar dos contratos como se trata, não são só 2 milhões de euros, de certeza. Claro. Não são só 2 milhões de euros. Deixa-me só fazer a piada, se calhar temos que pedir ao Elon Musk para trazer cá o Doge para o Benfica. É, exatamente. E a metade ia tudo varrer. Para ele cortar nesses 2 milhões todos. Exatamente. Faltou um, que é do Benfica Review. Sinto que não se fala muito de João Rego, é discreto mas inteligente, sabe ter a bola e tem um bom timing a soltá-la. A par de Prestiani e Sheldrup, que fica há algum tempo no Benfica. Não sei se o próprio clube tem interesse nisso. Já Leandro Santos não vejo grande futuro. Concordo com coisas, não concordo com outras. Concordo que acho que espero que um jogador, estes jogadores, não só o João Rego, que estes jogadores são todos jovens, parecem-me jovens, talentosos, que dificilmente todos vão se ingrar no Benfica. Acho isso difícil, porque a probabilidade disso acontecer é baixa, e portanto, e o facto de seres talentoso nas camadas jovens, por exemplo, não é garante de absolutamente nada no futebol, porque a sorte também tem muito impacto naquilo que é a carreira de um jogador, a sorte de não te lesionares, a sorte de teres um treinador que acredita em ti, a sorte de estares no momento certo, na altura certa. Por exemplo, quando um colega se lesiona, estás lá e agarras o lugar e jogas bem e ganhas o lugar, como aconteceu ao António Silva, como aconteceu ao Black, como ao Ederson, percebes? Também, a sorte também tem muito a ver com o futebol, mas depois quando tens essa sorte, quando ela aparece, tens que agarrar. O João Rego parece um jogador muito sério, muito atinado, muito trabalhador. Não sei se concordo tanto na parte do talento, eu ainda não vi ali algo extra para ser algo mais do que, pelo menos não é óbvio, digamos assim, mas quem o conhece melhor da formação e as pessoas que acompanham mais a formação dizem muito bem dele. Eu ainda não vi isso, mas acredito que as pessoas não são estúpidas e acredito que isso possa ser verdade, e acho essencialmente que um jogador que trabalha muito pode mais facilmente chegar ao topo do que outros que têm muito talento e não fazem nada com ele. Já o Scheller para Prestiani parece-me jogadores de talento óbvio, mas se calhar é um bocadinho ao contrário, se calhar falta-lhes aquela pica que se calhar o João Rego tem, e tem mesmo, porque eu sempre que o vi, o Barcelona, por exemplo, entrou em casa, não fez nada de extraordinário, mas entrou sem medo. Vamos depois para cima deles, vamos para a frente. E isso aprecio muito. O talento é que eu acho que há ali uma diferença de talento.
Portanto, se calhar o jogador perfeito era aqui o misto de João Regues, Sheldrop e Prestiani. O talento de uns, a fibra do outro, dava aqui um jogador perfeito. Infelizmente isso não acontece, mas o Benfica está aqui cheio de jovens com talento, com características diferentes, acho que também isso é interessante, todos em posições diferentes, Prestiani mais à direita, o Sheldrop mais à esquerda, o Rego, ainda não percebi bem, acho que é mais um avançado, móvel, ainda não percebi bem qual é a melhor posição dele. O Leandro Santos, um bocadinho incógnito, eu diria que o Benfica acreditou nele, já que não foram buscar ninguém para a lateral direita agora em dezembro, porque estava lá o Leandro Santos. Eu acho que alguma coisa deve haver nele. Eu acho que também parece-me um jogador interessante, mas que precisa de crescer, está verdinho, não é? Sim, esse cara não vou acrescentar muito porque eu diria quase infelizmente, mais uma vez, concordo com quase tudo o que tu disseste. De facto, o João Rego também é uma pessoa honesta. Eu sempre já o tenho dito publicamente, não tenho problemas em assumir que não acompanho a equipa B do Benfica, não acompanho os jogos das camadas jovens, portanto quando eles chegam ao Benfica eu não os conheço, e portanto tudo o que eu vi até agora do João Rego, honestamente, sou sincero, ainda não me impressionou em nada, mas isso não quer dizer que não tenha potencial, até porque também não jogou assim tantos minutos quanto isso. Portanto, para mim é uma incógnita. Vou lendo aqui ali nas redes sociais que há quem diga que ele ainda não está a jogar na posição ideal, que se calhar a posição dele seria um bocado mais central em vez de estar encostado à linha, não sei. Em relação ao Sheldrop e ao Prestiani, acima de tudo espero que de facto esteja a ser feito um acompanhamento psicológico a eles, e acho que de certa maneira eles tanto um como o outro já tiveram ali um ou outro resmungo, até mesmo os empresários, mas acho que mais ou menos um ou outro já aceitou que estas coisas não é da noite para o dia. O Di Maria, quando chegou ao Benfica, também só explodiu à terceira temporada. Mas ia jogando, não estava enterrado na bancada. Pois. É diferente. Sim, exatamente, sim, isso é verdade. E de facto, por exemplo, em relação ao Sheldrop, acho que já merecia muitos mais minutos do que os que tem tido, mesmo tivemos aquela situação caricata do Bruma ter chegado e em pouco tempo ficou com mais minutos do que o Sheldrop. Exatamente. Mas pronto, então exatamente o que eu queria reforçar era que espero mesmo que o Benfica esteja, e o Bruno Lage, se continuar para a próxima época, pronto, também logo veremos, que estejam a olhar para esses dois jovens como apostas sérias para o próximo ano serem muito mais importantes e fundamentais no Benfica. A verdade é que o Benfica gastou bastante dinheiro em ambos os jogadores, fez um trabalho muito sério de prospecção, de identificação dos jogadores, ainda numa fase altamente precoce das suas carreiras, porque cada vez mais, se o Benfica não faz isso, perde ali 2-3 anos que antigamente conseguia buscá-los, agora já não consegue, porque os grandes tubarões europeus já estão atentos logo aos jogadores e vão logo buscá-los nessa idade, e portanto o Benfica tem que dar todas essas condições para que os jogadores cresçam, mais a mais, como tu disseste, que ok, nós não sabemos como é que eles são nos treinos, mas ao nível do talento são craques indesmentíveis. O Prestiani voltou a mostrar que de facto é um jogador diferenciado, mesmo que seja com uma estatura bastante baixa. E em relação ao Leandro Santos, vamos ver. E depois pior é que tu começas a falhar nas contratações destes jogadores, que não é tanto pelos jogadores falhanços, é que os jogadores não têm sequer hipótese, estão enterrados no banco. A mensagem começa a espalhar-se. Os jogadores jovens começam, se calhar, a olhar para o Benfica não com os mesmos olhos, porque uma coisa é contratá-los. E depois, até os empresários. Pois, e vais buscar um jogador argentino e prometes mundo e fundos e que vais ser isto e que vais ser aposta, e depois fica cá, ficas um ano e meio enterrado na bancada sem aposta, com trocas de treinador, e o treinador novo que vem não acredita em ti e simplesmente não está nenhuma oportunidade. Quer dizer, começa na Argentina, por exemplo, se calhar o próximo jogador talentoso que o Benfica foi buscar vai falar com o Prestiani porque conhece das camadas jovens, e se calhar a figura que se pinta não é muito boa para nós, percebes? Acho que é preciso ter cuidado com isso. E eu acho que isto, às vezes, esta intransigência que se tem com os jogadores, que se o jogador não faz o que eu quero, vai para a bancada e ponto final, eu acho que é preciso, e eu acho que o Bruno lá já há de saber isso, de certeza, mas acho que também é importante reforçá-lo, que estamos a falar de adolescentes, estamos a falar de crianças, muitas vezes, e portanto é normal que as crianças não tenham maturidade para aturar determinadas situações, não tenham maturidade para lidar com determinadas situações, não é? E portanto muitas vezes o castigo não é tratá-los como se eles tivessem 30 anos, e mandá-los para a bancada e metê-los no banco não sei quanto tempo. O Bacar até se emocionou.
Bom, está na hora de acabar, antes que o já Baquero não basta fique o aqui gato. sem ar. Mas é isso, acho que está tudo dito. Acho que é preciso acreditar nestes jogadores. Não é? Queres dizer adeus às pessoas antes que morras? Tchau, pessoas. É coisas de uma pessoa asmática. O megafone está feito, vamos desligar isto antes que o Baquero. E é como caraças. Tchau. Não foi o gato não foi diretamente, lixou isto diretamente, mas lixou isto indiretamente. O gato está sempre presente, o Jonas. Um abraço a todos, obrigado por terem acompanhado e viva o Benfica. Viva o Benfica.